Nosso cenário de hoje é São Paulo, 29 de março de 2008. Uma noite de sábado que deveria ser de descanso e tranquilidade para muitas famílias, mas em um apartamento no sexto andar do edifício London, na zona norte da cidade, o que se desenrolava era um pesadelo que chocaria o Brasil. Uma menina de apenas 5 anos, Isabela Nardoni, seria encontrada sem vida no gramado do prédio, após uma queda misteriosa. O que parecia apenas um acidente logo se revelariam um dos crimes mais brutais e complexos da história recente do país, envolvendo aqueles que deveriam protegê-la. Oi, oi, tia aqui, sejam muito bem-vindos ao Mary Fucking Kill, seu novo podcast preferido de True Crime. Então segue a gente aqui no Spotify e se inscreve lá no canal no YouTube, o Jornaralho. Hoje vamos mergulhar nas profundezas de um caso que parou o Brasil, gerou comoção nacional e expôs a face mais cruel da violência familiar, o assassinato de Isabela Nardoni. Uma história de inocência perdida, de uma investigação minuciosa e de um julgamento que buscou respostas para uma tragédia incompreensível. Prepare-se porque essa é uma daquelas histórias que apertam o coração. Então prepara a pipoca, pega o cafezinho e bora para a história de hoje. Naquela noite de 29 de março de 2008, Isabela Nardoni, de 5 anos, estava passando o fim de semana com seu pai, Alexandre Nardoni, sua madrasta, Ana Carolina Jatobá, e seus 2 irmãos mais novos, frutos do casamento de Alexandre e Ana. Isabela era filha de Alexandre com sua ex-esposa, Ana Carolina Oliveira. Por volta das 11h30 da noite, os moradores do edifício London ouviram um barulho forte. Minutos depois, o corpo de Isabela foi encontrado no gramado do condomínio ao lado do prédio. A cena era chocante. A menina estava gravemente ferida, mas ainda viva. Ela foi socorrida e levada ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu. A versão inicial contada por Alexandre e Ana era de que a família havia chegado ao apartamento e que Alexandre havia subido com os filhos, enquanto Ana estacionava o carro. Ao retornar, Ana teria encontrado a porta do apartamento aberta e, ao entrar, percebeu que Isabela não estava mais lá. Eles alegaram que um invasor teria entrado no apartamento, jogado Isabela pela janela e fugido. No entanto, a polícia, ao checar o local, começou a notar inconsistências na história do casal. O apartamento estava no sexto andar e a janela do quarto onde Isabela supostamente dormia estava com a tela de proteção rasgada. Não havia sinais de arrombamento na porta principal, nem vestígios de luta que indicassem a presença de um terceiro invasor. A investigação do caso Isabela Nardoni foi uma das mais detalhadas e midiáticas da história criminal brasileira. A Polícia Civil de São Paulo, com o apoio da perícia, trabalhou incansavelmente para desvendar o mistério. Rapidamente, a tese de um invasor foi descartada e as suspeitas se voltaram para Alexandre Nardoni e Ana Carolina Jatobá. As provas coletadas foram cruciais. Foram encontrados vestígios de sangue de Isabela no apartamento, incluindo no berço dos irmãos e em um lençol que estava na máquina de lavar. Isso indicava que a menina havia sido agredida dentro do apartamento antes de ser jogada. A perícia encontrou também marcas no pescoço de Isabela que indicavam asfixia, possivelmente por esganadura antes da queda. Isso sugeria que ela já estava desacordada ou morta quando foi jogada. Além disso, foi encontrado material genético de Ana Carolina Jatobá nas unhas de Isabela, indicando uma possível luta ou contato físico violento. O rasgo na tela de proteção da janela era compatível com o formato do corpo de Isabela e não com um corte feito por uma faca ou um objeto pontiagudo de um invasor. Os depoimentos de Alexandre e Ana apresentavam diversas contradições e lacunas, o que aumentava as suspeitas da polícia. Vizinhos também relataram ter ouvido discussões e gritos vindo do apartamento dos Nardoni na hora do crime. Com todas essas provas, a teoria da polícia, que seria apresentada no julgamento, era de que Isabela teria sido agredida por Ana Carolina Jatobá e ou Alexandre Nardoni dentro do apartamento, possivelmente por algum desentendimento ou choro da criança. Após essa agressão e já desacordada ou morta, Isabela teria sido jogada da janela do sexto andar para simular um acidente ou a ação de um terceiro. O julgamento de Alexandre Nardoni e Ana Carolina Jatobá foi um dos mais acompanhados pela mídia e pela população brasileira. O júri popular, composto por 7 pessoas, ouviu testemunhas, peritos e os próprios réus durante semanas. A promotoria, liderada pelo promotor Francisco Sembra Manelli, apresentou as provas de forma contundente enquanto a defesa tentava manter a tese do invasor. A mãe de Isabela, Ana Carolina Oliveira, teve um papel fundamental no processo, buscando incansavelmente
justiça para sua filha. Sua dor e sua determinação comoveram o país. Em 27 de março de 2010, após um julgamento tenso e exaustivo, o veredito foi anunciado. Alexandre Nardoni e Ana Carolina Jatobá foram considerados culpados pelo assassinato de Isabella Nardoni. Alexandre Nardoni foi condenado a 31 anos, 1 mês e 10 dias de prisão por homicídio triplamente qualificado, motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima e fraude processual, enquanto Ana Carolina Jatobá foi condenada a 26 anos e 8 meses de prisão pelos mesmos crimes. A condenação foi celebrada por muitos como uma vitória da justiça, especialmente para as vítimas de violência infantil. O casal recorreu à sentença, mas as condenações foram mantidas em instâncias superiores. Eles cumprem suas penas em regime fechado. O caso Isabella Nardoni deixou um legado profundo na sociedade brasileira, a conscientização sobre a violência infantil, porque o crime trouxe à tona a discussão sobre a violência doméstica e o abuso infantil, mostrando que a ameaça pode vir de dentro de casa, daqueles que deveriam proteger. A condenação do casal Nardoni foi vista como um marco na luta contra a impunidade em crimes de grande repercussão, especialmente aqueles que envolvem crianças. O poder da mídia foi muito importante, pois a intensa cobertura jornalística, embora por vezes criticada pelo sensacionalismo, manteve o caso em evidência e a pressão por justiça. E a tragédia de Isabella Nardoni é um lembrete constante da dor indizível que a perda de uma criança, especialmente de uma forma tão brutal, causa em uma família. Ana Carolina Oliveira, a mãe de Isabella, tornou-se um símbolo de resiliência e busca por justiça. Isabella Nardoni, a menina de 5 anos que teve sua vida brutalmente interrompida, permanece na memória coletiva como um símbolo da inocência perdida e da necessidade de proteger as crianças de todas as formas de violência. Seu caso é um alerta sombrio sobre os perigos que podem se esconder por trás das portas fechadas. Esse foi mais um episódio de Mary Fucking Kill, seu novo podcast preferido de True Crime. O caso Isabella Nardoni é uma história que nos confronta com a face mais cruel da natureza humana e a importância de lutar por justiça para os mais vulneráveis. Se você gostou desse episódio, segue a gente aqui no Spotify e se inscreve no nosso canal lá no YouTube, o Jornaralho. E a gente se vê no próximo episódio. Beijão!